Falcão e o Soldado Invernal, o Corte Uma Cabeça. Material lançado lá em 2020, então já tem 4 anos que foi lançado aqui no Brasil, mas que você encontra por aí por um preço muito bacana, e por causa disso eu resolvi trazer uma resenha aqui pro canal falando sobre esse quadrinho aqui. Seja muito bem-vindo ao Nerd 8K, eu sou o Junior e bora pro vídeo. Aqui a gente tem um quadrinho bem antigo, como eu disse, ele foi lançado lá em 2020, na época ele custava R$ 22,90, eu comprei ele por 14, 15 reais. E ele reúne ali as edições 1 a 5 de Falcão e o Soldado Invernal em 112 páginas. E aqui a gente tem uma minissérie, então você não precisa ter lido nada antes, também não precisa ler nada depois para você entender. Então esse tipo de história eu acho bem bacana para quem tá começando a ler. Como eu disse, com certeza isso aqui foi um lançamento embalado ali pelo lançamento da série, né, do Falcão e do Soldado Invernal, que já tem um bom tempo que foi lançada, mas que eu só assisti ano passado, porque eu tô bem atrasado nas séries da Marvel, e que eu gostei bastante da série, sendo bem sincero com vocês, eu curti bastante. Então esse aqui é mais um quadrinho que é embalado ali no hype das séries da Marvel. E aqui, obviamente, né, o título ele faz uma referência a Hydra, Corte Uma Cabeça. Se você já lê quadrinhos, se você já assistiu a animação dos Vingadores, você vai estocar que isso aqui provavelmente é uma referência ali a Hydra. Então sim, a gente tem a Hydra nessa história. A equipe criativa aqui é o Derek Land no roteiro e é ilustrada pelo Federico Vincenti e Matt Milla. E a arte é bem bacana, a arte combina bastante com esse tipo de quadrinho, ela traz ali pra gente um dinamismo, né, nas cenas de ação, tem bastante cena de ação aqui, então se você curte, provavelmente você vai gostar. Eu vou falar um pouco mais pra frente sobre o que eu não gostei desse quadrinho, porque obviamente ele não é perfeito, ele tem vários problemas, mas eu vou contar pra vocês lá no final o que eu realmente não gostei nele. Então aqui sobre a história, né, a gente já começa ali com uma cena de ação, o Bucky aparentemente ele tá vivendo ali na casa dele com um gato, né, e ele é atacado ali por uma série de homens armados e ele acaba tendo de deixar a sua casa. Enquanto isso, paralelamente a gente vai ver ali o Falcão, ele tá acompanhado por uma ave mesmo, e ele precisa realizar uma investigação. E ambos acabam indo parar no mesmo local, que é a ESPF, que seria um escritório público de serviços federais. E o Soldado Invernal ele prestava serviço para essa agência do governo, porque como ele tinha vários crimes ali nas costas dele, ele precisava pagar de alguma forma, então ele prestava serviço para essa agência governamental. E chegando nessa agência, os dois vão se encontrar, e eles vão perceber que todo mundo que está ali dentro está morto, então rolou ali um verdadeiro extermínio. Alguém chegou lá e matou todos os funcionários da agência, com exceção da chefe ali do departamento, que é a Veronica Eden. E essa agência, ela trabalha ali rastreando possíveis recrutas de terroristas, né, de grupos terroristas ali do universo Marvel. E os dois decidem ir até a casa da chefe do departamento ali, que é a Verônica, para tentar entender o que aconteceu. Chegando lá, eles vão ter uma conversa ali com ela e vai chegar um personagem ali chamado Talento. Esse é um personagem que na época era um personagem novo, ele tem ali bastante força, né? Por algum motivo ele é super forte. Se foi falado o motivo na história aqui no quadrinho, eu não me toquei, não percebi. Mas eu acho que não foi citado, mas por algum motivo ele é um personagem ali super forte. Ele acaba ali dando um pau, acaba batendo nos dois. E ele deixa os dois vivos, mas ele poderia inclusive ter matado os dois se ele quisesse. Mas ele acaba deixando os dois vivos. Basicamente esse é o plot da história, né? Rolou aquele ataque nessa agência. A chefe da agência não estava lá no momento. Tem esse personagem novo chamado Talento, que acaba dando um pau ali nos dois, e os dois vão investigar para entender o que aconteceu e vão atrás desse Talento também para poder se resolver ali com ele. Eu não vou falar muito mais sobre a história para não entregar, mas aqui a gente tem uma história ali que é focada na questão da figura do Capitão América. A gente sabe que tanto o Sam Wilson quanto o Bucky Barnes, eles já foram Capitão América em algum momento da história, então apesar do Steve Rogers em si não ter nenhuma aparição relevante aqui, a figura do Capitão América está muito presente nessa história aqui. Além disso, também é uma história da Hydra, então a gente vai ter ali o Barão Zemo, né? Aparentemente ele estava morto no começo da história, mas a gente vai ter a figura dele ali também é importante, e a gente vai ter ali um conflito dentro da Hydra. Então tem duas pessoas diferentes ali que querem assumir o controle da Hydra. E é uma história bem legal, com alguns plot twists assim, uma história cheia de ação, como eu disse pra vocês, bem divertida, com muita cena de ação, e as cenas de ação são muito bem desenhadas, pelo menos eu curti bastante, mas que acaba tendo um sério problema aqui no final. Pra mim, o final da história é muito parecido com o final dos filmes do CM de ultimamente. A história até tem potencial para ser boa, mas o final acaba sendo algo bobo, algo que é resolvido muito fácil, sabe? Então vamos lá, se você tá atrás ali de uma minissérie que você não precisa se preocupar com cronologia, eu recomendo bastante você ler Falcão e o Soldado Invernal.
porque obviamente tem várias coisas que já aconteceram, mas você consegue entender bem facilmente. Mas é uma história fechada, ela começa e termina aqui. Então é uma história divertida, cheia de cenas de ação. As cenas de ação, pelo menos pra mim, eu considero muito bem desenhadas. O maior problema é o final mesmo, mas eu acho que a jornada, a história é bem divertida, apesar do final ser bem bobo. Agora, se você já tá meio saturado de histórias de super-herói, com certeza vale a pena você passar longe disso aqui. Vale falar também que a Uncali, né, foi lançado lá em 2020 e você ainda encontra por aí em promoção. Então, frequentemente você vai achar esse material aqui por 10, 14 reais na Amazon. Então, se você tiver afim, acredito que vale a pena ler. No mais, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. Lembre de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Se for comprar esse quadrinho ou qualquer outra coisa na Amazon e puder usar o meu link de afiliado, eu agradeço bastante, porque você vai estar ajudando esse canal, né? Eu ganho uma comissão sobre cada venda que acontece a partir do meu link. E é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.